Aleluia. Vamos dar início à mensagem desta noite. Não senta não, fica de pé mais um pouquinho, tá bom? Vamos dar início à mensagem desta noite. Olha para o irmão que está do seu lado aí, dá um abraço bem gostoso nele e diz assim: que bom que você veio. Deus quer falar com você nessa noite. Há uma palavra de Deus específica para você. Aleluia. O tema desta noite é batalhas invisíveis, lutando com força e fé. Eu não sei se você já passou alguma batalha, se você já sentiu alguma investida do inimigo. Mas nesta noite nós queremos dizer para você que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós queremos dizer para você que o nosso Deus nos faz triunfar no meio dessas batalhas. E por isso eu convido você para orar nesta noite. Pai, nós nos rendemos a Ti, nós colocamos em Tuas mãos cada família aqui representada, nós colocamos em Tuas mãos aqueles que estão assistindo o culto online. Pai, que eles sejam impactados pela Tua presença. Nós entendemos, Senhor, que são muitas as batalhas, e muitas delas às vezes nem se apercebemos, mas nós queremos nesta noite, Senhor, Te convidar para fazer parte dessas pelejas, dessas guerras, e nos dar as estratégias necessárias para que nós possamos ser vencedores. Pai, eu Te apresento cada família aqui em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Eu gostaria de convidar você para fazer a leitura bíblica. Ela está em Josué capítulo 5, versículo de 13 até o capítulo 6, versículo 2. É uma leitura pequena, não é tão grande, mas vamos fazê-la. Pode abrir o seu celular, o seu aplicativo, a sua Bíblia, e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, capítulo 6, versículo 1. Ninguém entrava e ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Eu não sei se você já passou por isso. Guerra espiritual, ela é uma realidade que muitos cristãos enfrentam diariamente. Às vezes a gente tem que vencer um leão por dia. São batalhas invisíveis que ocorrem no nosso mundo. Não estamos lidando apenas com problemas físicos, mas com forças espirituais que buscam minar a nossa fé, roubar a nossa paz e nos desviar do caminho de Deus. Por vezes nos sentimos fracos, por vezes nos sentimos desanimados, por vezes você pode se sentir até um ninguém, mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer que você é alguém, que Ele tem olhado para você e que Ele te conhece. Se você for olhar, olha só o que Paulo diz em Efésios 6, versículo 10 e 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes, e talvez ainda passe. Há dias que você está trabalhando e você percebe como se algo não tivesse legal, como se algo não tivesse bem, como se alguma coisa estivesse acontecendo e você ainda não sabe o que é. E você percebe que não é algo bom. É Deus te inquietando para orar. É Deus te dizendo que tem algo acontecendo, mas Ele quer te revestir de poder. Às vezes isso é tão forte que eu chego a ligar para a Nalda e dizer: Nalda, está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. E eu já entendo que são batalhas espirituais. Eu não sei se você tem dimensão correta do mundo espiritual, mas ela existe, e as bênçãos que se concretizam na terra, se concretizam nas nossas vidas, antes começam nas regiões celestiais. Paulo vai nos dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Então, a gente passa a entender que estamos em um campo de batalha, em um campo de guerra, e que a gente precisa lutar para vencer. E Deus coloca em nossas mãos armas poderosas, capazes de nos dar vitória. Quando oramos, coisas sobrenaturais acontecem. Quando oramos, Deus faz por nós aquilo que não conseguimos fazer. Olha só, então, disse o Senhor a Josué: olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O sentimento que me vem ao coração é como se Deus estivesse chegando para nós assim, dizendo: olha, eu estou entregando a cidade de Maceió nas mãos de vocês. Eu estou entregando o ministério de louvor nas tuas mãos. Eu estou entregando o ministério de casais nas tuas mãos. Vai vir lutas? É óbvio, mas vem vitória. Então, quando ele diz assim: eu estou entregando, é esse mesmo Deus que diz está entregando, diz: eu quero derramar poder, eu quero avivar a sua vida, eu quero avivar o seu ministério, eu tenho algo novo para fazer com você. Aleluia. Você entende isso? Antes de grandes despertamentos espirituais, vitórias foram alcançadas no mundo espiritual, nas regiões celestiais, através de oração. Quando perguntaram para Charles Spurgeon qual era o segredo da igreja dele, naquela época de um liberalismo teológico na Europa, os cultos de Spurgeon chegavam a ter 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, e aí perguntaram para ele qual é o segredo, o que acontece. Ele disse: o que acontece é que nessa igreja tem uma reunião de oração, tem uma usina de poder. Quando oramos, coisas sobrenaturais acontecem. Quando oramos, Deus faz o que não podemos fazer. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus vai abrir o céu e nós veremos anjos de Deus neste lugar. Eu creio que Deus está ouvindo a nossa oração. Olha a abertura aqui, quando o Diel traz esse relato de irmãos que nós oramos a semana passada e já está tendo uma diferença nessa semana. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia. Deus está ouvindo a nossa oração. Você pode imaginar a situação de Josué. O Senhor lhe dá o privilégio de entender a realidade espiritual. Ele estava diante das muralhas de Jericó, e eu fico pensando o que se passava na mente dele. Aquelas muralhas eram 2 muralhas, eram grandes, era capaz de passar com um carro em cima delas.
Eles não tinham um equipamento adequado para derrubar aquelas muralhas. Eles não tinham um exército poderoso para derrubar aquelas muralhas. E eu fico pensando que Josué está lá no pé da muralha dizendo: Deus, como é que a gente vai transpor esses muros? Jericó era uma fortaleza espiritual. Aquele lugar eles praticavam feitiçaria, adoravam astros, estrelas, e por isso que o nome da cidade significa lua. Antes da batalha, o Senhor revela algo poderoso e dá uma visão impressionante do que se passa no mundo espiritual. A Bíblia diz que Josué vê um guerreiro ao pé das muralhas de Jericó, e ele vai na direção daquele homem e pergunta: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aquele homem está com uma espada desembainhada, uma espada nua na mão, e Josué vai ao encontro dele e pergunta. Aleluia. O Senhor estava revelando para ele. Sabe o que aquele homem diz? Ele diz: eu sou o príncipe do exército do Deus vivo e acabei de chegar. Socorro, ajuda. Tu já imaginou isso? O Senhor chega para ele, e aí Josué se prostra, Josué adora, né? E o Senhor está revelando para aquele homem a realidade espiritual que envolve conquista. Deus pode lutar as nossas guerras, os anjos do Senhor podem servir aos seus santos. Aleluia. Ele diz: eu acabo de chegar. Você lembra da história do servo de Eliseu? Essa história ela é bem interessante. Eliseu era um profeta de Deus, e Deus revelava para Eliseu tudo o que o exército da Síria queria fazer. E aí Eliseu avisava o rei de Israel, e eles se preparavam, e aqueles ataques não aconteciam, porque eles se preparavam. Então o rei da Síria disse: tem um espia entre nós, tem alguém entre nós. E eles disseram: não tem espia não, é porque lá em Israel tem um homem que Deus revela para ele aquilo que você está planejando, e ele avisa o rei de Israel. Naquele momento, o rei da Síria manda um exército para prender Eliseu, e quando amanhece o dia, a casa de Eliseu está rodeada por um exército da Síria. E aí o moço de Eliseu chega e diz: olha, tem um exército cercando a nossa casa. Aí Eliseu olha assim e diz para Deus: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja o que está acontecendo. E Deus abre os olhos daquele menino, e tem um exército, miríades e miríades de anjos, rodeando aquele arraial para dar vitória a um servo de Deus. Batalhas espirituais, batalhas invisíveis, você não consegue vencer sozinho, porque ela é invisível para mim e para você que sou ser humano, mas para o Deus Todo-Poderoso, nada se oculta aos olhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra da oração de Ana, quando ela chega diante do altar de Deus, que ela se prostra, ela começa a falar com Deus, e ela levanta o clamor, ela diz: Senhor Deus dos exércitos, se tu se lembrares da tua serva, e a tua serva consideres um filho, eu entregarei da tua casa, para que viva para sempre. Ela recebe uma alfinetada do próprio sacerdote, que chega para ela e vê só apenas os lábios dela se movendo, e diz: até quando você vai estar embriagada dentro da casa de Deus? E aquela mulher, com um espírito bem humilde, ela diz: não tenha tua serva como filha de Belial, como filha de demônio, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ele volta para ela e diz assim: que Deus conceda a tua petição. E a Bíblia declara que quando Ana se levanta dali, o seu semblante não é mais triste, porque ela entrega aquele problema nas mãos do Senhor Deus dos exércitos, aquele que guerreia as nossas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nessa noite, Ele quer derrubar fortalezas, Ele quer quebrar obstáculos. Mas como é que os anjos
batem na minha porta, da minha casa e lutam as minhas guerras. Como é que isso funciona? O que acontece? Como é que eu posso receber essa bênção? Nós já ouvimos aqui do nosso próprio pastor Arri. Eu falei de manhã e vou trazer agora de novo. Ele conta a história de um irmão que parece que vinha de Recife e teve um acidente na estrada, o carro caiu no desempenhadeiro, de noite, não tinha quem socorresse, e de repente ele sente que para alguém na estrada e desce um homem muito forte, tira ele de dentro daquele carro onde está virado, leva de volta, era quase 70 metros ou mais, e leva ele nos braços, coloca na beirada da pista. Quando o socorro vem, aquele homem desaparece, ninguém vê mais nada. Quem era? São anjos que Deus manda para nos proteger, para nos livrar. Pessoas que às vezes vêm na estrada e de repente baixa o pneu, é de noite e está naquele perigo, de repente para alguém, ajuda a trocar o pneu e diz: eu vou te ajudar, eu vou acompanhar você até você chegar em casa. E quando a pessoa está entrando na cidade, aquele carro desaparece, aquela moto desaparece e a pessoa percebe e diz: quem foi? Esse Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Os exércitos de Deus lutam por nós quando obedecemos às orientações do nosso comandante. Quando você reconhece esse comandante, o exército de Deus trabalha em seu favor. A pergunta que nós precisamos fazer aqui: mas quem era esse personagem que Josué viu? Quem era esse personagem? Se fosse um anjo, Josué não poderia ter adorado. A palavra de Deus vai nos dizer, em Apocalipse, quando João, ele diz o seguinte: eu sou João, quem viu as coisas, quando as ouvi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não faças isso, sou teu conservo e dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam a palavra desse livro. Adora somente a Deus. Quem era esse comandante? A Bíblia não está falando aqui de um anjo. O texto fala de Josué, que se prostra, que adora e que tira as sandálias diante dos pés do Senhor. Isso aqui é uma teofania, é um exemplo de Cristo. É o próprio Deus que vem ao encontro dele para ajudá-lo. Sabe quem se apresenta aqui? É o próprio Cristo que se apresenta para ajudá-lo. Muitas vezes Josué, homens e mulheres de Deus, não foram capazes de reconhecer essa revelação de Deus. Veja a história interessante de Jacó. Ele está num problema tremendo, ele está numa batalha espiritual, ele tem desejo de voltar, ele tem medo de encontrar com o irmão, ele está num campo minado, ele está num campo de batalha, mas ele resolve fazer uma coisa, ele resolve passar aquele riacho e ter um encontro com Deus. Ele bota a família na frente, ele volta para trás, ele passa o Val de Jaboque e vai lutar com Deus. Ele passa a noite toda lutando com o anjo. Quando o dia está amanhecendo, ele recebe o tipo de um soco, de uma pancada forte, ele é ferido na perna, e aí então ele passa a perceber: eu lutei a noite toda com Deus e não sabia. E o que acontece ali? Qual é o teu nome? Meu nome é enganador, é usurpador, eu tomei o direito de primogenitura do meu irmão. E aí Deus disse: qual é o teu nome? Jacó, usurpador, enganador. O teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Ei, Deus mudou o teu nome. Deus mudou o teu nome. O Evangelho de João vai nos dizer algo que é simplesmente fantástico. Eu vim para os meus não me aceitaram,
mas todos quanto me aceitarem serão chamados, mais forte, serão chamados filhos. Você é filho. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra de Sara? Já com quase 90 anos, os anjos de Deus aparecem para Abraão e dizem: olha, vai nascer um menino, vai vir uma criança aí. Ela ri, porque já passou o tempo. Ela começa a rir. Aí os anjos chegam para ela e dizem: Deus falando, existe algo difícil para mim? Quais são as suas muralhas? Quais são as suas batalhas? Quais são os seus problemas? O que tem te perturbado? O que tem tirado o teu sono? Há algo difícil para Deus? Qual é a porta que você está batendo e que continua fechada? Eita! Os discípulos estavam tão amedrontados, estavam tão assustados com a partida de Jesus Cristo, mas ele rompe aquelas paredes, ele nem bateu na porta, ele rompe as paredes e chega onde eles estão e diz: Pai seja convosco. Não existe porta fechada para o Senhor. A Bíblia vai nos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, que andavam com Jesus, mas eram incapazes de percebê-lo, e só perceberam no partir do pão. Jesus está aqui, está andando com eles, e está conversando com eles, e eles não o reconhecem, mas quando Jesus vai dar sentido que vai mais à frente, ele diz: fica conosco nesta noite, e quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que era o Senhor, era uma batalha que eles estavam passando. Quando os nossos olhos são abertos, reconhecemos o nosso comandante, o Senhor dos exércitos, e Ele trabalha em nosso favor. Jesus tem se revelado, Ele tem batido a sua porta, na porta da sua casa, Ele tem se revelado através de testemunho dos seus filhos, Ele tem se revelado através de livramentos. Ei, quantos livramentos Deus te deu? Você pode enumerar, você pode perceber. Quero te apresentar nesta noite o comandante do exército do Deus vivo. Ele põe debaixo muralhas Ele põe as muralhas aos nossos pés. Quando reconhecemos esse comandante, veja só o que Josué faz. Ele adora, ele se prostra, ele reconhece o comandante. Reconheça que Jesus é o seu comandante, as muralhas vão cair. Reconheça que Ele é quem conduz a sua vida e a sua vitória vem a caminho. Reconheça que Ele pode fazer por você o que você não pode fazer. Eu contei de manhã e vou contar agora. Eu já chorei muitas vezes na beirada de uma mesa, porque eu queria dar para os meus filhos algo material, porque eu queria dar para eles uma casa. Eu tinha esse sonho, eu recebi uma casa de herança, e eu tinha esse sonho de dar uma casa de herança para eles. E eu não consegui, e eu me prostrei naquela mesa e chorei, disse: eu estou sendo um mau pai, eu não estou conseguindo fazer o que eu queria, eu não estou conseguindo dar para os meus filhos aquilo que eu queria, e chorei. E naquele momento, a Carolina, ela liga para mim, ela passa uma mensagem pelo telefone, e a mensagem estava escrito assim: Pai, a maior herança que um pai pode dar para os seus filhos é ensinar-lhe o caminho do eterno, e você fez isso por mim. Eu não tive condições de dar esses bens materiais, mas eu estou vendo eles conquistarem. Se você não pode fazer, Deus pode. Ele faz mais do que você pensa, do que você imagina, do que você pode pensar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A segunda experiência que a gente tem aqui é que os anjos do Senhor trabalham em nosso favor. Os exércitos de Deus lutam por nós quando nós obedecemos ao Senhor dos exércitos. Quando a gente obedece, Josué, ele se prostra, ele adora,
Josué se prostra, reconhece que é Jesus, mas ele pergunta: o que é que eu faço? Qual é a palavra do meu Senhor tem para mim? Ei, hoje é noite de você dizer para Jesus: Senhor, eu não sei como vencer isso, eu não sei como lutar isso, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a instrução do meu Senhor para o seu servo? E aí o anjo vai dizer para ele, e aí o comandante dá uma série de instruções, e é difícil até da gente acreditar, não faz muito sentido. Olha, Josué, você vai fazer o seguinte: você vai dar voltas em torno da muralha em silêncio, não é para falar nada, você vai fazer isso durante 6 dias, e lá está ele, e eu não sei se o povo murmurou ou não, mas obedeceu, e 6 dias marchando, sem falar nada, em silêncio. No 7º dia você vai fazer tudo de novo. Então, quando terminarem de caminhar, você vai mandar os sacerdotes tocarem as trombetas, eles vão tocar e vocês vão gritar, e ao fazer isso as muralhas vão cair. Irmão, faz muito sentido isso? Faz muito sentido? Não faz muito sentido. Se fosse a gente, eu dizia: não, né? Faz muito sentido. Olha, você vai ter que mergulhar 7 vezes no Jordão, mas tem rios mais limpos, tem rios de água pura. Porque no Jordão, o Jordão é poluído. Faz sentido. Mas chega alguém e diz para Naamã: se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Faz muito sentido? Não faz muito sentido, né? É tremendo isso. Quando Josué se submete ao comandos, coisas tremendas acontecem. Você pode imaginar e dizer: essa situação não faz sentido. Mas quando eles começam, imagine, terminaram de dar as 7 voltas, a arca na frente, as trombetas começam a tocar, eles começam a gritar, o exército de Deus entra em ação, como uma bomba tremenda, e aquelas muralhas, elas vão ao chão. Quando obedecemos às ordens do comandante, o exército de Deus luta por nós. Você entende isso? Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eles deram todas essas voltas, as muralhas caíram. É isso que acontece quando a gente obedece, quando a gente se submete ao testemunho, à vontade de Deus. Eu gosto de falar muito das coisas que eu vivencio. Eu já passei muitas lutas, e provavelmente ainda vou passar outras. Mas domingo, aqui na igreja, o meu coração se encheu de gozo, de alegria, porque quando Diel nasceu, a gente olhava para ele, as pessoas diziam que ele não ia viver. Nasceu totalmente prematuro, de 7 meses, e a gente orou, e a gente clamou ao Senhor, e numa madrugada, nem nome para o Diel eu tinha ainda, e numa madrugada Deus me quieta para escolher um nome para ele. E eu botei os joelhos no chão, e vendo aquele sofrimento, eu disse: Senhor, se é meu, cura, se não é, não deixe sofrer mais não, pode levar, eu vou entender. Aí naquela hora Deus brada dentro de mim: escolhe um nome para esse menino. E a gente escolheu o nome para o menino, e no outro dia ele estava fora da incubadora. Com 9 meses ele chorou. E domingo ele estava aqui dando os avisos com o Theo, com o meu neto no colo. Gente, não tem alegria maior você saber que Deus é o Deus que faz bênçãos incríveis. Que Deus te abençoe, Gelsi, Ana, Theo e Carol e Nalda. Que Deus te abençoe, meu irmão, sua família, sua vida, seus filhos. Creia que as batalhas vão surgir, mas o nosso Deus é o Deus. Sabe o que quando fala Deus dos exércitos, meu pensamento ele voa um pouco. Sabe, quando você convida Deus dos exércitos, é como se você estivesse num campo minado. Quando você pisa o pé, você sente que, quem é do exército aqui, eu acho que vai entender melhor o que eu estou falando.
que alguma coisa detonou. E agora? Se tirar o pé, o que acontece? Explode. O Senhor Deus dos Exércitos tem os técnicos que sabem desativar essas bombas, que sabem pôr as muralhas no chão, que sabem como abrir portas que estão fechadas, que sabem curar mentes que estão sendo perturbadas, que sabem como te dar uma vontade nova para viver, que sabem como te dar a alegria da salvação. E Ele está aqui nesta noite. Essa é a boa notícia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus podia derrubar aquelas muralhas? Podia. Por que mandou eles dar 7 voltas? Se Deus podia mandar derrubar as muralhas, claro que podia. Então por que Ele mandou dar 7 voltas? Eu creio que é um ato de fé, que era um ato profético, como nosso pastor diz aqui, né? E por que mandar dar as 7 voltas? O que isso representa? Eu creio que os anjos de Deus trabalham em nosso favor quando cumprimos esses atos proféticos de obediência. Sem dúvida, as voltas aqui representam um ato de fé, que enquanto andavam em silêncio, ninguém podia falar. Era como se eles declarassem: a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. É você passando pela prova, mas em silêncio, mas o seu coração bramando, clamando, dizendo: essa luta não é minha, essa batalha é do Senhor, é o Senhor quem guerreia as minhas lutas. Louvado seja o nome do nosso Deus. A batalha é do Senhor. O número 7, o número da perfeição na Bíblia, o número que representa Deus. 7 voltas, 7 dias, estavam através de um ato público, visível, declarando para os inimigos: nós convidamos Deus para essa peleja. Está lutando sozinho, você não vai vencer. Convide, reconheça o comandante, convide ele para lutar com você. Sem Jesus não dá. A batalha é do Senhor. Por isso nossos inimigos cairão, porque é a batalha do Senhor. A Bíblia está recheada de atos proféticos assim. A Bíblia vai trazer a história de Eliseu, que ele chega em Jericó, e o pessoal chega assim e diz: olha, a cidade é boa de morar, a cidade é uma maravilha, mas tem um problema aqui, Eliseu. As águas são amargas, as nossas esposas estão abortando, as pessoas morrem ao tomar essa água. Eliseu pede um prato novo, pede sal, e vai lá nas fontes das águas, e joga sal. Faz algum sentido para você? Joga sal em águas amargas e elas se tornarem doces? Era um ato profético, mostrando para aquele povo que não era o sal, mas era uma intervenção do Deus Todo-Poderoso sarando aquelas águas, e a vida volta naquele lugar. Oséias, ele muda o nome dos seus filhos para trazer um recado de Deus para o seu povo. Talvez você esteja se perguntando: por que 30 dias de oração? Para que isso? Nós estamos colocando sal nas águas. Você já ouviu o relato do que começou aqui? A Deia do Paulinho, a mãe da Osana, o Getúlio. A presença de Deus em nosso meio na manhã deste dia, na escola bíblica, nos estudos, na classe dos novos membros. O GR que a gente teve essa semana parece que era o céu na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as bênçãos começarem a chegar, o povo dessa cidade vai saber que tem uma igreja que ora, que tem uma igreja que jejua, que tem uma igreja que consagra. Não fique fora disso. Nós teremos a vigília aqui, vamos estar clamando a quem pode resolver. Talvez que eu não conheça o seu problema, talvez não tenha como resolver, mas sei quem pode resolver. Não são só 30 dias de oração. Coloque no aplicativo da igreja o seu pedido, procure um líder de IGR, procure um líder de ministério. Nós temos um grupo de irmãs aqui valentes, meu irmão, que estão de plantidão a semana toda orando, intercedendo por você, pela sua família, pela sua causa. Elas pagam o preço mesmo.
São mulheres guerreiras, valentes de Deus. Teremos a vigília, dia 14, não deixe de vir para a vigília. Comece a lutar com as guerras que Deus tem disponibilizado para você. Deus nessa noite vai quebrar fortalezas da sua casa. Talvez você esteja olhando assim, dizendo: meu irmão, tu não tem ideia do que está acontecendo lá. Basta um toque de Jesus para essas muralhas caírem. Basta um toque do Senhor para você receber renovo. Você vai ver coisas do poder de Deus acontecendo entre nós. Você quer convidar Jesus para ser o seu comandante nesta noite? Qual é a tua batalha? Qual é a tua luta? Você quer convidar esse comandante para entrar na batalha com você nesta noite? Amém. Reconheçam. Reconheçam. Diga para ele: eu me submeto à tua vontade. Eu quero mais de ti. Na minha casa eu já determinei, vou participar sim desse mover de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero convidar o Ministério de Louvor para cá. Não sei, não tenho ideia de como fazer, talvez você esteja me dizendo, mas diga: Senhor, dá-me força para somente obedecer, ainda que pareça estranho, ainda que não faça sentido, mas dá-me força, Senhor, para obedecer, dá-me força para colocar isso em prática. Eu quero pedir em nome de Jesus que os anjos visitem a casa dos meus irmãos nesta noite. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Eu quero te convidar para orar nesta noite. Eu quero te convidar para dizer para Jesus qual é a sua fraqueza. Eu quero te convidar para que você reconheça esse comandante, para que você se submeta à vontade dele. Se você puder, levante as suas mãos para os céus e comece a colocar diante do Senhor essas muralhas. Se tem alguém na sua família sofrendo, se tem alguém na sua família que precisa de uma intervenção divina, talvez uma cura, talvez é um problema de depressão, talvez é uma angústia que invade. A gente estava na intercessão agora e a gente soube de pessoas até que têm desejos de suicídio. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Muitas pessoas têm sofrido em seus trabalhos uma pressão que não é normal, é uma pressão fora do normal, e às vezes ele diz: Senhor, até quando eu vou suportar? Como aguentar isso? Às vezes é um cansaço que você sente que não é normal também. Às vezes parece que nada dá certo, parece que tudo está indo na contramão da vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele te ama, que Ele tem solução. Comece a clamar: Pai querido, Pai amado, eu coloco os meus irmãos nas tuas mãos, Senhor. Eu peço-te em nome do Senhor Jesus, que anjo visite as casas deles, que portas sejam abertas, que curas sejam estabelecidas, Pai, em nome de Jesus, que a provisão financeira chegue sobre a vida deles, Pai. Senhor Jesus, entra agora, que essas muralhas caiam por terra e que a tua glória seja restabelecida. Diga assim: clame ao Senhor, clame ao comandante. Jesus, clame a Ele, diga: meu irmão, eu não sei o que fazer, mas você sabe, Senhor. Entregue nas mãos de Deus nesta noite. Manifesta, Senhor, a tua glória entre nós mais uma vez. Santa presença, maravilhosa presença de Deus, enche-nos neste lugar, renova nossas forças, renova o nosso modo de pensar. Mostra-nos, Senhor, a tua vontade e ajuda-nos a pôr em prática. Nós te exaltamos, nós te bendizemos. Manifeste a tua glória nesses dias, manifeste o teu poder nesses dias. Nós queremos participar do teu despertamento, Senhor. Aviva-nos, ó Deus, enche-nos com o teu poder e com a tua glória. Creia que Deus está entrando em ação neste momento. Clame em nome de Jesus. Toda depressão, todo espírito de angústia, todo espírito de contenda, bata em retirada em nome de Jesus. Que o teu lar seja restabelecido, que casamentos sejam reestruturados, que filhos voltem a conversar com seus pais. Ei, o nosso Deus é aquele que converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais.
Nós te exaltamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Vem guerrear essas guerras, Pai. Eu coloco os meus irmãos em tuas mãos, eu coloco as minhas irmãs em tuas mãos, Senhor. Entra com providência na vida de cada um deles. Nós oramos assim em nome de Jesus. Você crê que Deus vai entrar em ação? Aplauda ao Senhor bem forte nesta noite. Aleluia. Aleluia. Você que está em casa, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Adore ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eles vão estar louvando. Gente, eu admiro alguns ministérios que a gente tem, admiro todos, mas esses ministérios de trabalho da igreja, esses meninos são um exemplo. Eles vêm para o sábado aqui de 2 horas para ensaiar. Os meninos da comunicação chegam 1 hora antes. A diaconia chega 1 hora antes. O professor dos kids chega 1 hora antes, servindo a noiva. E eles fazem com alegria, com gozo. Eles vão estar adorando a Deus. Mas deixa eu te dar um exemplo. Eu já passei muitas batalhas e sei que ainda vem outras. Mas houve batalhas que eu ganhei elas louvando aí nesses bancos. Porque era uma porta que estava fechada. E o meu irmão Everton chegava aqui e dizia: oh Deus, abre as portas para mim. E eu nos bancos eu dizia: Senhor, abre, 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 abre. Você sabe onde está esse lugar, você sabe onde está essa vaga, você sabe onde está esse emprego, você sabe onde está esse médico. Deus abre portas. Eles vão estar louvando. Mas enquanto eles estão louvando, vá orando aí nos bancos, vá dizendo: Senhor, abre as portas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Já tem
profetiza o escape, o descanso, a cura, a recompensa. Creia sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Celebre porque já chegou. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia! Glória a Deus. Você entendeu o que você cantou? Em tempos de guerra, não pare de lutar, não pare de adorar, porque a vitória está a caminho. Quando as muralhas ruíram, Deus deu a Josué instruções específicas para a conquista de Jericó. Era uma estratégia sobrenatural que consistia em esperar, andar e não gritar. Os israelitas tinham que marchar com fé, dia após dia, sem resultados aparentes. Essa caminhada de fé era um teste para a obediência e a confiança deles. Jericó não foi derrotada por armas terrenas ou estratégias militares, mas sim pelo poder sobrenatural de Deus. A derrota de Jericó demonstra o poder da adoração e do louvor. Aleluia. Visto na condução da arca, visto no tocar da trombeta e visto no grito daquele povo. A mensagem a ser aprendida com a batalha de Jericó é a que Deus destrói qualquer fortaleza levantada pelo inimigo para impedir o seu propósito. As principais armas usadas nessa batalha foram armas sobrenaturais, da adoração e do louvor. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer essa verdade das batalhas sobrenatural e de destruição de fortaleza. Ele vai nos dizer em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. Para o povo de Deus, a vitória não vem por meio de lutas humanas deste mundo, mas de armas espirituais, que são dadas por Deus, que são muito mais poderosas. Os usos dessas armas destroem o inimigo do mundo invisível, que é onde as verdadeiras batalhas ocorrem. Por muitas das vezes, Deus nos dá exemplo na Bíblia para nos ensinar que as lutas e as guerras terrenas se originam em uma dimensão invisível, mas que é muito real, chamada mundo espiritual. Operações militares, batalhas espirituais de sucesso na vida devem ser travadas nessa dimensão, usando as armas espirituais. Nosso desejo como igreja é que você use a palavra como espada e use a oração como um escudo. Eu tenho mais um recadinho para você ainda. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Solta o último slide, irmãos, para mim. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é ensinar-lhes o caminho do eterno. A maior bênção, o maior patrimônio, a maior riqueza que você pode dar para eles é ensinar-lhe o caminho do eterno. Se você passar isso para os seus filhos, eles vão passar para outra geração. Se você passar isso para os seus filhos, quando eles entrarem numa faculdade, eles vão saber entrar e sair.
Se você passar isso para os seus filhos, eles vão ser homens e mulheres de Deus, levando essa mensagem a outros. O maior legado que aprendemos aqui é o da obediência, e Josué passava aquilo. Sabe o que acontece com Josué? Já no final da vida dele, ele reúne todo o povo de Israel, e ele vai deixar um legado que ainda soa nos nossos corações. Ele disse: escolham hoje a quem vocês querem servir. Se o Senhor é Deus, sirvam. Mas se os deuses a quem vocês estão vendo aí são deuses, então sirvam a eles. Porém, ele dá uma parada assim, ele diz: todavia, porém, entretanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Resgate isso, meu irmão. Lute por isso, minha irmã. Você não está sozinho, estamos aqui para te ajudar. Amém? Eu ia fazer isso, mas eu quero convidar o pastor Guilherme. Vem para cá, pastor Guilherme, para nos despedir com a bênção apostólica. Olha aí para o teu irmão e diz assim: Deus falou com você? Agora, como um profeta de Deus, nesta semana, olha para ele: muralhas vão cair, portas vão ser abertas, vai acontecer salvação, libertação, cura, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, aqui estamos nós. Ensina-nos, Senhor, como guerrear da maneira que o Senhor deseja, não por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Consagramos a Ti, Senhor, a nossa semana, que nós possamos, a cada decisão que venhamos a tomar, glorificar o Teu nome através das nossas ações. Guia-nos, meu Senhor, para que possamos dar passos nessa terra, que sejam para a exaltação da Sua santidade. Cuida de todos nós, daqueles a quem amamos, meu Senhor. Cuida da Sua igreja, espalhada pelos 4 cantos da terra. Que todos nós possamos dar testemunhos de que servimos um Deus que é real, que é presente e que é poderoso. Abençoa as nossas famílias, meu Senhor, e nos conduz em paz para os nossos lares. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares e de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada.